seja bem-vindo a mais um Saúde Sem Complicação, podcast da revista Ampla das Unimedes do Estado do Paraná. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona o diagnóstico das doenças mentais, inclusive como ele tem se transformado, conforme a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre como o nosso corpo dá dicas dessas doenças. Para falar sobre isso, a gente está aqui com o psiquiatra, professor da Universidade Federal do Paraná e também pesquisador, Rafael Massuda. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês e poder conversar um pouquinho sobre as doenças mentais e os transtornos mentais. Queria começar entendendo um pouquinho como que funciona o diagnóstico hoje, porque eu entendo que a observação clínica ainda é fundamental, né, no diagnóstico de doenças mentais. Isso, o diagnóstico dos transtornos mentais, né, aqui estamos falando dos transtornos psiquiátricos, ele é eminentemente clínico atualmente, né? Então, para você ter o diagnóstico, você tem que ter um acompanhamento clínico, em que você tem um grupo de sinais e sintomas, né? Os sinais e sintomas, o que são? São sofrimentos, são angústias, são dificuldades, são sentimentos, são emoções que aquela pessoa está sentindo ou que aquela pessoa está vivenciando num espaço de tempo, num dado momento, né? Então, quando a gente fala sobre diagnóstico psiquiátrico, a gente fala sobre algo que é entendido do ponto de vista clínico e que você tem que ter um treinamento clínico para poder realizar aquilo, né? Então, uma pessoa que chega com um episódio depressivo, por exemplo, ela chega com um sentimento de tristeza e desânimo e falta de prazer nas atividades. Isso é clínico, né? Isso é numa conversa que a gente consegue identificar, a identificação é no contato individual e aquilo, logicamente, tem que estar acontecendo por um certo tempo, tem que ter uma intensidade e tem que ser contínuo. Então, a gente vai falar do diagnóstico psiquiátrico, a gente vai falar de tempo em que aquilo ocorre e de intensidade que aquilo está ocorrendo. Mas sim, os nossos diagnósticos, como você pode ver, são eminentemente clínicos, são eminentemente em uma entrevista clínica que a gente utiliza algumas ferramentas, algumas estratégias para chegar nos diagnósticos que nós temos hoje em dia. Então, parte da percepção ali do profissional, porque até a gente pode também usar instrumentos, testes, mas no fim quem vai dar sentido para tudo isso também e observar é o profissional, não é como algumas outras doenças que tem um exame que a gente pode fazer algo assim, né? Isso mesmo. Os testes ou mesmo os testes neuropsicológicos, por exemplo, ou mesmo as escalas, que a gente tem escalas diagnósticas ou escalas de sintomas, elas nos dão informações muito importantes. Mas o padrão ouro, que a gente chama, é o diagnóstico clínico. É o contato em que você tem com alguém treinado para fazer aquele diagnóstico que vai falar a palavra final, olha, esse diagnóstico me parece, ou esse transtorno mental me parece ser este, uma depressão, um transtorno bipolar, uma esquizofrenia ou qualquer outro aí que a gente possa imaginar. E cada vez mais, nessa discussão de diagnósticos também dos transtornos mentais, tem entrado a questão dos marcadores biológicos. Você poderia explicar um pouquinho o que eles são e como que eles podem mudar esse diagnóstico? Claro, né? Os marcadores biológicos, vamos olhar um pouco o que é um marcador biológico, né? O marcador biológico é qualquer coisa que eu consiga mensurar de uma forma biológica, que eu consiga mensurar de uma forma que há presença, por exemplo, no corpo. Então, eu posso mensurar, vou dar um exemplo não psiquiátrico para a gente ir para o psiquiátrico. Eu meço a quantidade de açúcar que uma pessoa tem no sangue. Isso é um marcador biológico, em que eu consigo medir no sangue alguns marcadores. Ou eu meço algum marcador de inflamação no sangue de alguém para ver se por exemplo, se essa pessoa está com uma doença reumatológica. Isso é um marcador biológico no sangue. Ou quando eu faço um raio-x e vejo uma alteração no raio-x. Isso é um marcador biológico. Quando a gente entra na questão dos transtornos mentais, os marcadores biológicos são muito mais sutis e muito mais difíceis de serem encontrados. Isso perpassa por toda a história da psiquiatria. Nos anos, né, de 1800, ali no meio do 1800, quando se começou a estudar muito a patologia, quando começou a se olhar a patologia das doenças, se tentou trazer para a psiquiatria também, para as doenças mentais. E tiveram uma série de dificuldades em encontrar. Algumas doenças, sim, se encontrou, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer encontrou um marcador biológico para uma demência que ele estava estudando. Isso estamos falando ali em 1800, né? No final do 1800.
Então, ele encontra um marcador biológico por uma demência. Diferente de outras doenças mentais, como por exemplo a depressão, em que você não encontra tão claramente um marcador biológico quanto você tem no Alzheimer, que são as placas amiloides. E aí você não identifica isso, pelo menos naquele momento inicial, que era anatômico. Depois, com a evolução do entendimento dos transtornos mentais e com o entendimento que os transtornos mentais também fazem parte do cérebro, você começa a buscar outros marcadores, como, por exemplo, marcadores em neuroimagem, né? Então, você faz uma ressonância magnética, isso é um marcador biológico. Se você achar um marcador na ressonância magnética que esteja associado a um diagnóstico. Ou mesmo no sangue, quando você tenta encontrar um marcador de inflamação, um marcador de doença que esteja associado à doença. Então, quando a gente fala em marcadores biológicos, a gente está falando em algo que é encontrável fora desse aspecto de entrevista clínica. E para que ele serve? Acho que essa é a pergunta importante, né? Ele pode servir para o diagnóstico. Então, ele pode me auxiliar em fazer uma diferenciação diagnóstica de um transtorno sobre o outro, numa depressão para um transtorno bipolar, por exemplo, ou de uma esquizofrenia para um outro transtorno. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade que a gente não pensa é, por exemplo, resposta terapêutica. Um indivíduo que tem uma alteração que eu possa observar vai responder melhor a um tipo de intervenção e outro não. Ou quando eu tento entender o curso de uma doença, né? Eu falo, bom, esses indivíduos que têm esse tipo de marcador vão desenvolver essa doença, o processo de doença vai ser de um tipo diferente daquele que não tem. E aí eu posso pensar em intervenções diferentes a partir do entendimento que eu tenho do curso da doença. Então, os marcadores biológicos, eles servem tanto para podem servir, né? Tanto para auxílio diagnóstico, quanto para entendimento de resposta terapêutica, quanto para entendimento de curso de doença. Então, acho que esse é mais ou menos o panorama que a gente tem quando a gente fala de marcador biológico. E os marcadores biológicos, então, para eles serem encontrados, né, eles precisam ali de uma ferramenta, um instrumento que ajude a encontrar. Então, com o avanço da tecnologia, imagino que tenha se tornado um pouco mais frequente essa busca e até encontrar. Eu não sei se já tem algumas doenças que a gente consegue falar que tem. Essa é uma excelente pergunta, porque vou te dizer que o nosso sonho é encontrar. E a nossa realidade é que não encontramos ainda de forma tão categórica quanto a gente gostaria. E o que eu quero dizer? Eu vou te contar um pouquinho da história do desenvolvimento do diagnóstico em psiquiatria para entrar um pouco nisso, né? O diagnóstico em psiquiatria é um diagnóstico que ele é contínuo. Né? Então, por exemplo, coisas novas que aparecem como transtorno por uso de videogames, por exemplo. Né? Vou pegar o computador ou alguma coisa assim. Puxa, isso depende de uma tecnologia, depende que o videogame exista, que o computador exista, que algo exista, para a gente dizer, olha, existe um comportamento repetitivo, abusivo e de dependência sobre aquilo. Então, é um diagnóstico que ele ocorre em transformação. Então, a gente tem os manuais diagnósticos em psiquiatria, como tem em outras áreas também. A gente tem os manuais diagnósticos em reumatologia e tal, porque a tecnologia ela vai nos permitindo mudar os modelos diagnósticos e entender um pouco mais. A ciência vai nos permitindo modificar o nosso olhar sobre os diagnósticos. Então, quando a gente passa do manual diagnóstico que era o anterior ao atual, que o atual foi publicado em 2013 e foi modificado agora em 2023, foi remodificado agora em 2023, o nosso sonho como psiquiatras e como profissionais de saúde mental era, puxa, quem sabe a gente vai conseguir implementar um marcador biológico aqui neste processo. Isso era uma expectativa lá em 2013, 2014, 15, 16, era uma grande expectativa, porque sim, a gente teve um avanço tecnológico em pesquisa. Então, você tem uma especificidade maior, por exemplo, no exame de imagem, você consegue identificar melhor algumas alterações neuroquímicas no sangue, e o nosso desejo muito era, puxa, eu vou ter algum marcador que vai me auxiliar, que vai permitir que eu possa diagnosticar melhor um transtorno mental. Esse é o sonho, esse é o desejo, e essa é muita ida de uma série de linhas de pesquisas. Porém, na realidade, quando a gente transforma esses marcadores do ponto de vista populacional, ou seja, eu amplio este olhar para uma grande população, eu vou ter uma inespecificidade desses marcadores.
Isso é um pouco o que acontece nos transtornos mentais. Eu vou ter alguns marcadores que pode falar assim, puxa, isso aqui parece estar associado a um transtorno mental. Mas quando eu olho, ele também está associado na esquizofrenia, ele pode estar associado na depressão, ele está um pouco associado, às vezes, no transtorno espectro autista, ele pode estar associado ao transtorno bipolar. E eu falo, puxa, eu perdi a especificidade disso. É, e se a ideia é ter um diagnóstico diferencial, né? Essa falta de especificidade já complica. Já complica este olhar. Mas a busca é sempre algo que eu possa observar mais de perto, sabe? Alguma coisa que eu possa diferenciar, eu possa prever, A gente não tem um preditor muito claro. A gente tem algumas ideias, mas um preditor muito claro, assim, do que vai responder, eu não tenho. Eu tenho pesquisas mostrando que, por exemplo, eu tenho aumento de marcador de inflamação num paciente com depressão, pode ser que esse paciente responda melhor a um tipo de remédio. Puxa, isso já é interessante, se eu tivesse isso um pouco mais claramente. Mas são todos estudos menores que ainda não posso trazer para a prática clínica e falar, puxa, eu tenho uma informação correta, concreta e vamos ampliar isso para todo mundo. A gente ainda está em nível de pesquisas para que para a gente achar essas informações mais concretas, assim. Ainda precisa de pesquisas com uma amostra maior, assim, de pessoas. Isso, com uma amostra maior. Tem dois pontos importantes aqui. Um com uma amostra maior e o segundo com replicação. Né? Porque é importante eu ter aqui no Brasil, ter na Índia, ter na China, ter nos Estados Unidos, ter em algum país da Europa, fazendo e tendo resultados de uma certa forma semelhantes. Isso vai me trazer uma condição que eu falo, puxa vida, eu tenho aqui alguns dados interessantes para a gente implementar do ponto de vista de pesquisa. Perfeito. E você falou um pouquinho ali do Alzheimer. O Alzheimer, então, hoje, ele tem ali um marcador biológico que você consegue ver. Tem, né? A gente já tem um marcador biológico que antigamente tinha-se, quando se fazia a anatomia, né? Quando se fazia a anatomia patológica daquele cérebro, e hoje já se tem exames de PET que já consegue observar estes marcadores associados à demência de Alzheimer. Existe toda uma discussão se isso é realmente o fator em si de doença ou é um fator associado de doença, mas sim, você tem já este marcador. O que a gente não tem é esta informação tão precisa em transtornos mentais. Entendi. E eu entendo também que vocês agora ali na Federal do Paraná vocês estão desenvolvendo pesquisas direcionadas a marcadores biológicos da esquizofrenia, né? Isso. Sim, a gente conseguiu executar essa pesquisa e conseguiu observar que os pacientes com esquizofrenia tinham uma diminuição do volume macular da retina. A mácula é uma área da retina, que você tem ali algumas especificidades dentro desta área, em que quando a gente observa e quando a gente centraliza essa área, ou quando a gente especifica essa área, o que a gente viu é que o paciente com esquizofrenia tinha um pouco menor. O que isso significa na prática? Né? Puxa vida, o que significa eu ter menor volume macular e menor espessura macular? Significa que alguma alteração tem naqueles neurônios. Ele está menor, aquele volume, aquela espessura. Ela está menor, ele tá com menos estruturas neuronais, talvez. A gente não sabe direito qual é o dado que a gente tem. Se a gente tem uma perda de número de neurônios, isso é uma possibilidade. Se a gente tem uma perda da conexão sináptica pelo número de sinapses, isso é uma outra possibilidade. Mas o que a gente viu ali é que existe uma menor espessura e menor volume justamente nessa área de retina, no paciente com esquizofrenia, comparado com pessoas que não tinham esquizofrenia. Então, a gente faz um comparativo entre sujeitos e controles, e esse comparativo mostrou justamente essa diminuição de espessura. O que isso quer dizer? Então, vamos tentar ampliar esse olhar. Quando você olha a esquizofrenia, você já sabe ou é sabido pela literatura, que existe um menor volume cerebral e uma menor espessura cerebral. O que a gente tentou falar ou fazer é falar, tá, vamos olhar diretamente isso, vamos ver se também tem isso na retina. E a gente viu esse mesmo achado, um menor volume, especialmente em área macular, e uma menor espessura também em área macular, que é uma área muito, vamos chamar assim, povoada por neurônios. Até porque, como você fala ali no estudo, vocês falam, o neurônio ali cerebral e da retina tem a mesma origem biológica, né? Isso, eles têm o mesmo, a retina tem a mesma origem biológica do todo o sistema nervoso central. Então é muito interessante a gente estudar a retina. Quem fez esse estudo foi o Dr. Marcelo Carriello, que é um médico psiquiatra, ele foi é o mestrado dele, esse estudo.
Eu fui orientador do estudo, eu e o professor Mário Sato, e ele traz de uma forma muito bonita que a retina é a janela da alma, em que a gente pode, os olhos são a janela da alma, né? Sim. Em que a gente pode olhar também a retina como a janela da alma, como pensando o cérebro como a nossa casa, a casa da nossa alma, em que a gente pode olhar os olhos e olhar a retina como justamente um local da casa do nosso cérebro também e um olhar mais próximo a isso, sabe? Então, é uma pesquisa muito interessante que a gente conseguiu fazer aqui em Curitiba e que teve um resultado bem interessante também. Eu acho que é tentar ampliar esse olhar, tentar achar alguns marcadores para isso, né? Já tem esse estudo em retina em demências, né, com Alzheimer, com outros transtornos mentais, porque justamente a retina é possível a gente olhar ela diretamente e correlacionar ela com o cérebro. E não é um exame invasivo também, né? Então a pessoa pode ter esse auxílio num diagnóstico diferencial, como você falou, de uma forma mais simples. Isso, ele não precisa entrar numa máquina, ele tem que ficar com o rosto parado para que venha um aparelho e meça e faça um feixe de luz que faça a medição dessa retina e pronto. É simples, é rápido, ele tem um resultado muito rapidamente e a gente ainda não sabe para onde isso vai dar. E toda pesquisa é um pouco assim, né? A gente tem um objetivo, mas a gente não sabe se isso vai nos servir, por exemplo, para fazer diferenciação diagnósticas. A gente ainda não sabe se isso, por exemplo, iria nos servir para ver gravidades de pacientes ou ver cursos de doença, porque a gente vai acompanhar esses pacientes que a gente viu. Então, a gente tem outras pesquisas que já estão alinhadas a essa. Isso vira uma linha de pesquisa, que a gente chama, em que a gente vai olhar esses aspectos de forma longitudinal, de acompanhamento, em acompanhamentos. Porém, a gente ainda não pode dizer o que isso vai nos trazer de informação. A gente espera que nos traga algum tipo de informação que nos permita identificar talvez melhor, saber se esses pacientes respondem melhor a um remédio, e aí que entra a questão do marcador biológico. A retina podendo ser um marcador biológico que nos auxilie em algo nesses aspectos, diagnóstico, terapêutica ou curso de doença. Isso é muito interessante, até que você fala da intervenção medicamentosa, por exemplo, porque me corrija se eu estiver errada, mas os medicamentos ainda para alguns transtornos é um pouco na tentativa e erro, né? Então você vê que o paciente adapta melhor, você adapta a dose, você muda para um outro da mesma classe, mas não é simplesmente você vê, você dá medicamento e é a resposta certa na hora, né? Perfeito. Esse é o ponto, né? A gente tem, logicamente, você tem guidelines ou guias, né, de tratamento para os transtornos, mas você não tem um dado que te permita falar assim, eu vou para esse do que para esse, porque aqui eu sei que a resposta vai ser melhor. Você não tem esta informação individualizada. E aí a gente está falando de medicina de precisão. Aí a gente está falando de uma psiquiatria de precisão, ou medicina como um todo, de eu poder saber que aqui eu vou ter uma probabilidade de resposta muito maior do que outra. E eu vou poder falar assim, puxa, por conta desta informação que eu tenho aqui, eu vou conseguir uma resposta mais efetiva num quadro clínico que quer que seja em depressão, seja em toque, seja de transtorno bipolar, seja de esquizofrenia, o que quer que seja, a gente não tem essa informação ainda. Então, também o marcador biológico pode auxiliar e a gente pensar em resposta terapêutica. É interessante, porque até alguns medicamentos não se sabe exatamente qual o mecanismo de funcionamento. Você sabe que eles têm uma resposta positiva, né? Mas, então, isso também pode ajudar a esclarecer esses mecanismos? Isso com certeza, porque, como a gente sabe, os medicamentos eles têm um grande... os medicamentos, entre aspas, isso que eu vou dizer, mas entre aspas, só para que se entenda, eles são, entre aspas, sujo. Quando eu falo sujo, é que eles têm efeitos em uma série de locais, em uma série de receptores, e esses efeitos em uma série de receptores, a gente ainda não tem uma certeza absoluta se é por conta de um efeito no receptor A, no receptor B, numa inibição de uma enzima C, que o efeito ele é mais efetivo ou não. Então, sim, os marcadores biológicos podem nos auxiliar a gente a identificar aonde está para poder investir mais nisso, né? Então, quando a gente fala em transtorno depressivo, quando a gente fala em esquizofrenia, a gente está falando de mecanismos que os remédios têm, que na maioria das vezes fazem efeito, né? Então, quando você olha o efeito de um remédio comparado com o placebo, ele é efetivo.
mas ele não é 100% efetivo, como nada na medicina, mas ele não tem uma efetividade tão grande quanto a gente gostaria. E estudando esses marcadores, e talvez estudando essas especificidades, a gente tenha possibilidades de novas terapêuticas para que você tenha mais efetividade em tratamento. Legal. E agora você falou que então que tem próximos passos, né, para pesquisa que já estão alinhados. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O que Claro, falta, não, inclusive, né, para que essa metodologia possa ser usada em clínica, assim? claro, porque assim, quando a gente pensa então, o que a gente viu foi um achado maior, que por mais que seja super interessante, e a gente publicou numa revista europeia, importante no campo da psiquiatria, quando a gente observa, a gente ainda não consegue identificar muito bem qual área da retina está alterada. E aí, será que esta área de retina alterada, ela tem relação com o processo de doença? Se essa área de retina alterada, ela tem relação com a transmissão que esta pessoa que tem esquizofrenia na informação visual chega ao seu cérebro, porque é bom retina chega informação, retina chega luz, retina chega o que a gente vê, e aí o nosso cérebro ele constrói isso. Será que a informação que chega no paciente, nesse paciente, é diferente da informação que não é, da pessoa que não tem o diagnóstico? E aí eu posso pensar, puxa, então quais os passos que a gente vai dar? O que a gente vai olhar agora, já estou dando spoiler das pesquisas que a gente vai começar a fazer, nem começamos ainda, que a gente planeja começar a fazer, que é tentar ver conectividade, retina com cérebro, tentar ver se esta conectividade está associada com características da doença, então com algumas dificuldades neurocognitivas que aquela pessoa pode ter, se a gente tem uma associação disso, para que a gente possa falar, puxa, talvez aqui a gente possa intervir mais nesses aspectos, algum tipo de reabilitação específica, para que a gente possa ter melhoras em outras áreas de doença, né? Então, ela vai abrindo portas, né? Quando a gente pensa em pesquisa, ela vai abrindo portas para falar, puxa, joia, consegui chegar até aqui, consegui achar uma diminuição de volume em mácula. Nessa pesquisa, por exemplo, a gente associou um outro marcador biológico. A gente fez um marcador de inflamação, em que a gente mediu interleucina 6, que é um marcador de inflamação geral, inespecífico, mas que a gente sabe que, por exemplo, está associado com esquizofrenia. A gente tentou ver se este marcador de inflamação estava associado com diminuição da retina. A gente falou, puxa, será que existe uma associação entre dois marcadores? O que a gente não viu foi isso. A gente não viu essa associação. A gente sabe que está aumentado a interleucina 6 no paciente com esquizofrenia, a gente sabe que está diminuída a espessura de retina no paciente com esquizofrenia, especialmente ali em mácula. Nesse estudo a gente mostrou isso, espessura e volume, só que a gente viu que não há uma associação entre essas duas coisas. Não é tipo quanto maior um, menor o outro, ou etc. Isso. E essa era a nossa hipótese inicial, na verdade. A nossa hipótese inicial ela foi quebrada de uma certa forma, porque a gente falou, puxa, eu acho que a gente tem uma associação entre dois marcadores biológicos aqui. Interleucina com marcador de volume de retina. E a gente não viu isso. Qual é a grande questão aqui? Bom, uma hipótese, a gente levanta hipóteses na pesquisa, a gente tenta ver se essa hipótese ela tem uma validade ou não. A gente viu que ela, naquele grupo de pessoas, não tinha, mas um outro grupo, recentemente, acho que há 1 ou 2 semanas, publicou um estudo parecido mostrando que parece que existe essa associação. E por isso a necessidade de replicar. E aí a crítica, entre aspas, crítica no sentido positivo, não no sentido negativo ao nosso estudo, puxa, eles olharam pouca gente. A gente fez com 35 pacientes e 35 controles. Realmente, é um número de participantes médio, pequeno, médio para um marcador biológico. Talvez a gente devesse ampliar esse estudo. Então, nosso trabalho agora é ampliar um pouco o estudo. Nosso trabalho é tentar identificar aonde está a conectividade, onde estão as conectividades e as alterações de conectividade na retina, para que a gente possa tentar identificar o que está acontecendo no cérebro daquela pessoa. Acho que esse é um primeiro caminho, o cérebro de neurônios. O segundo será que com isso eu consigo auxiliar na identificação precoce de doença? Será que eu consigo auxiliar em identificação de prejuízos específicos que esse indivíduo tem? Tá? Então, abre muitas portas. Para onde a gente vai ter que ir vendo, porque vai descobrindo, né? Isso, é um caminho contínuo, é um caminho que você fala, opa, agora encontrei isso aqui, puxa, legal, vamos para onde agora? Né? Então, por exemplo, se a gente tivesse encontrado associação com inflamação, talvez fosse outra pesquisa que eu estaria falando agora. Falei, puxa, como eu encontrei isso, talvez eu vá para esse local. Então, é a partir dos resultados que a gente vai pensando os nossos próximos passos também.
Sim, mas muito legal, extremamente interessante, inclusive a pesquisa, acho que a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso. Eu agradeço muito a sua presença, a Eu, explicação. eu que agradeço estar aqui, agradeço o convite, é uma satisfação e estou sempre à disposição. Então, o artigo que a gente mencionou aqui, assim como outras publicações e projetos de pesquisa do Rafael, a gente vai colocar no site da Ampla, em www.revistaampla.com.br. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você acha que também vai gostar, se inscreva no nosso canal no YouTube ou no Spotify. Muito obrigada de novo, Rafael. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Prazer, até a próxima. E até a próxima para você que está assistindo a gente também.